mais uma aula, uma live da Escola PEC no Cidadão com os alunos do 5º ano. Hoje são 18 de agosto de 2020, terça-feira. A gente está trabalhando com a disciplina português com um assunto novo, que é pretérito perfeito e pretérito imperfeito, certo? Então, nós vamos ler aqui a explicação, vou estar explicando para vocês e colocando alguns exemplos também escritos no Word. Então, tem assim, ó. Quando o verbo indica uma ação pontual, momentânea, ocorrida no passado, ele está no pretérito perfeito. Então, voltando lá aos tempos verbais que vocês estudaram do modo indicativo, né? Aqui a gente vai estar trabalhando no modo indicativo, que é aquele modo que expressa uma certeza, né? Os verbos, né? Que são ações que alguém realiza, né? Correr, pular, cantar, sorrir, estudar, né? Dormir, acordar, andar, distrair, ler. Então, todas essas ações que são realizadas por alguém, então, é chamada de verbo. E os verbos que nós vamos estar estudando hoje é no tempo pretérito. Então, o tempo pretérito é o tempo passado, né? Passado é algo que já aconteceu. Vou colocar aqui para vocês aqui um exemplo no Word para vocês estarem acompanhando, né? A gente vai retomar o assunto, né? Vai estar revisando para que vocês possam estar entendendo, né? Deixa eu só colocar aqui o nome da colega que chegou. Vou estar compartilhando a tela com vocês, né? Com a explicação desses tempos, que é o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, certo? Compartilhando a tela aqui, deixa eu tentar aqui conseguir, pronto. Abriu aí, pessoal? Gente, por favor, falem comigo. Então, pessoal, quando a gente vai falar sobre os tempos do... Primeiro, a gente vai voltar ao assunto do verbo. O que é o verbo? Ó, verbo é a classe gramatical que expressa ação realizada, né? Expressa uma ação, né? Essa ação, ela pode ser tanto no presente, né? Como no passado, passado que agora nós vamos chamar de pretérito, né? Pretérito, né? Que eu vou colocar aqui entre parênteses para vocês saberem que é o passado, que agora a gente não vai estar mais chamando de passado, vai chamar de pretérito, que é a mesma coisa que passado, certo? E o tempo futuro, né? Alguém pode me falar aí com suas palavras do tempo que é o presente? O presente é uma ação que... Presente é verbo. Vamos ver a questão do tempo, né, Riquelme? Presente, Riquelme, é uma ação que já aconteceu lá no passado? É uma ação que acontece Não. agora, no momento da fala agora? Sim. Ou é uma ação que ainda vai acontecer? Não. Aconteceu. Tá vendo agora. No momento de agora, né? Por isso que é chamado de presente, que é o agora. Ou uma ação que costuma ocorrer habitualmente, né? Sempre. O pretérito, pessoal, o passado... Hein? É uma ação do agora. Pretérito. Que já passou. Já passou, né? Por isso que se chama passado. Vocês tentem memorizar, pessoal, que de agora em diante, vocês não vão estar mais chamando passado, né? Eu vou estar aqui bem destacando que o passado, que é essa ação aqui que a gente vai estar estudando agora, vocês vão estar chamando de pretérito, né? Pretérito é a mesma coisa que passado, é algo que já aconteceu lá no passado. E o futuro? Que ainda vai acontecer. Que ainda vai acontecer, muito bem. Então, nós vamos estar trabalhando aqui, pessoal, justamente o que a gente vai estar estudando hoje é os tempos do pretérito, né? Ação que já ocorreu. Então, a primeira parte aqui que a gente vai estar estudando é o pretérito perfeito, né? Que eu já acabei de ler lá para vocês, vou estar explicando direitinho, certo?
Então, vou estar aqui colocando, ó, primeiro, número 1, né? Que é o pretérito perfeito, certo? Então, o pretérito perfeito é uma ação que já aconteceu no passado e ela já se encerrou, certo? Então, vou colocar aqui, ó, ação ocorrida no passado e que já encerrou. Encerrou quer dizer que acabou. Por isso que é chamada de pretérito perfeito. Vou colocar aqui um exemplo para vocês, ou mais de um exemplo, né? Então, exemplos, né, para vocês entenderem dessa ação aqui do tempo do pretérito perfeito. Vou colocar aqui um verbo, vocês vão me identificar esse verbo também, certo? Então, vou colocar aqui, ela... Opa, chegou aqui no meio da explicação. Ela viajou no ano passado para a praia. Né? Então, qual é o verbo aqui que está expressando uma ação que já passou, que está no pretérito? Nessa frase, ela viajou no ano passado para a praia. Qual é a ação aqui dela que já foi realizada? Ela viajou, então é passado. É pretérito. Agora, qual é o verbo que expressa esse passado aqui nessa frase toda, pessoal? Passado. Pretérito. Que expressa esse passado, que é o pretérito? Ano passado. Olha, vamos ver qual é o verbo que expressa a ação realizada por ela. Ano pretérito da praia. Passado. Sim, tá no passado, que é o pretérito. Agora, qual é a ação que ela fez? Viajou. Viajou. Então, esse verbo aqui, ó, viajou, é algo que ela já fez, né? Eu vou deixar aqui, né, destacado. Aí é pretérito. Então, aqui nós vamos ter essa ação que está no pretérito perfeito. Por que se chama pretérito perfeito? Uma ação que já aconteceu no passado e que já acabou, né? Então, vai estar no pretérito perfeito. Então, o que é o pretérito perfeito? É uma ação que já aconteceu no passado e se encerrou, né? Então, ela continua indo para a praia? Não. Não, né? Não. Ela viajou. Ela já viajou, já não está mais viajando. É uma ação que aconteceu lá no passado e que já acabou. Então, toda vez que a gente vai encontrar verbos que expressam ações que já aconteceram lá no passado e que a gente viu que não voltam a acontecer, né? Acabou lá no passado. Então, é chamado de pretérito perfeito, certo? Eu vou colocar aqui outro exemplo para vocês entenderem, ó. E pretérito imperfeito. Nós vamos ver daqui a pouco que você vai perceber a diferença, viu? Eu vou colocar mais outro exemplo aqui para vocês entenderem. Então, aqui eu vou botar aqui letra A, que é o primeiro exemplo, né? Então, a gente vai ver aqui outro exemplo com pretérito perfeito também. Pretérito perfeito, relembrando, é uma ação que aconteceu no passado e que já acabou. Por exemplo, né? Vou botar aqui, vixe, tá destacado ainda. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, Eric nasceu há 5 anos. Vamos ver aí qual é a ação aqui ocorrida nesse tempo aqui no pretérito perfeito. Nessa frase, qual o verbo que expressa aqui algo do passado? Eric nasceu há 5 anos. Nasceu. Nasceu, não é isso? Então, nasceu é uma ação que ocorreu lá no passado e que não vai voltar a acontecer. Afinal de contas, alguém volta a nascer? Ou só nasce uma vez lá no passado e já acabou? Né? Então, a gente vai entender que a ação de nascer ocorre lá no passado e somente uma vez, não vai voltar a acontecer
novamente, certo? Então, quando vai falar que alguém nasceu, já, mesmo que foi ontem, né? Que é algo recente, né? Então, ele fala assim, ó, o filho de Flávia nasceu ontem, né? A gente só nasce uma vez, não volta a nascer de novo. Então, se nasceu, é algo que expressou o passado e é uma ação que acabou ali no passado, acabou, encerrou, né? Então, oi? Pode falar novamente que eu não entendi. É a Adriele que tá falando aí? Bom dia, Pro. Bom dia. Deixa se a pessoa nasceu, é algo que aconteceu lá no passado e que acabou. Então, por isso que também é chamado de pretérito perfeito. Lembrando, pretérito perfeito é uma ação que aconteceu lá no passado e que já terminou, não vai voltar mais a acontecer. Ficou lá no passado, né? Tamires, é alguma dúvida que você quer saber? Não é porque eu fui desligar a câmera e se queria. Ah, tá. Deixa eu baixar a tua mão aqui. Então, ó, sim. Tu já parou pra pensar que a gente só sabe uma coisa do nosso futuro? Depois tu me fala isso, viu? Que isso aí não tá dentro do assunto. Não. Pode me falar em off, né? Depois, quando encerrar a aula. Então, pessoal, quando é uma ação que ocorreu lá no passado e a gente vai ter certeza que aquilo não volta mais a acontecer, é chamado de pretérito perfeito. Exemplo, né? Vou colocar aqui outro exemplo aqui para vocês entenderem, né? A letra C aqui com outro exemplo, né? Vou botar assim. Eu vou botar como se fosse de eu mesma, né? A Proline. Eu estudei o ensino fundamental, né? Deixa eu subir aqui um pouco para vocês. Eu estudei o ensino fundamental na década de 90. Deixa eu só aqui, porque deu uma... Deixa eu pausar a gravação. Eu estudei o ensino fundamental na década de 90, né? Por exemplo, nos anos 90, né? Então, qual é a ação aqui que eu realizei no passado e que isso não vai... Estudei, né? Então, esse verbo aqui, estudei, está no pretérito perfeito, né? Por que chamado pretérito perfeito? É uma ação que eu realizei lá no passado e que isso não vai voltar a acontecer, né? Então, então esse verbo estudei, né? Que é o verbo estudar, está no pretérito perfeito, né? Então, aqui vamos retomar. Então, alguém aí que está prestando atenção, pode falar com suas palavras o que é esse tempo do pretérito perfeito no modo indicativo? No passado. Essa ação, ela pode voltar a acontecer ou já ficou lá no passado, não vai, já está encerrada? Já está encerrada. Já está encerrada. Então, aqui, só voltando aqui, pessoal, ó, o verbo aqui, viajou, né? Então, aqui é o verbo viajar, né? Só voltando aqui, só que o verbo viajar está no pretérito perfeito, né? Na letra B, Eric nasceu. Nasceu é o verbo nascer, né? Só que quando fala nascer... Perfeito, né? Então, o pretérito perfeito, né, é aquela ação que ocorreu no passado e que já se encerrou, não vai voltar mais a acontecer, certo? Kevson, desativa aí tua câmera aí um pouquinho enquanto tu tá tomando café, depois tu ativa novamente, viu? Então, aqui, ó, pessoal. Então, Eric nasceu há 5 anos, né? Então, o verbo aqui, no caso, é nasceu, é uma ação que aconteceu lá no passado, não vai voltar a acontecer. Então, nasceu é do verbo nascer, também está no pretérito perfeito, nasceu. E estudei, né? Eu estudei o ensino fundamental na década de 90. Então, o verbo aqui, estudei, que está no pretérito perfeito, que é o verbo estudar, certo? Gente, vocês conseguiram entender essa aí do pretérito perfeito? Eu posso voltar se alguém não entendeu, certo? Adriele, entendeu, Adriele? Ah, tu quer saber agora o pretérito imperfeito, né? Conseguiu, né, Adriele? Kayla entendeu direitinho aí, Kayla?
Entendi. Deixa eu ver aqui, deixa eu girar aqui. Os outros, Juan, Kevson, Tamires, Cauã, conseguiram entender direitinho aí, pessoal? Pretérito, certeza que pretérito imperfeito vai ser presente. Então, tem assim, ó. Nesse segundo parágrafo Não dá pra aqui... mim te entender nada e não consigo te ouvir. Tá me ouvindo agora, Adriele? Tomando aqui a gravação. Então, no segundo parágrafo aqui da explicação, tem assim, ó. Quando o verbo indica uma ação frequente, isto é, que ocorreu habitualmente mais de uma vez ou que costumava acontecer, ele está no pretérito imperfeito. Então, aqui nós vamos ter um exemplo, né? Para vocês perceberem a diferença do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito. Aliás, a gente vai ter dois exemplos aqui, né? Então, a gente vai ter aqui nesse espaço azul uma frase com o tempo pretérito perfeito e nesse espaço aqui de verde embaixo, vocês vão ter uma frase com o verbo no tempo pretérito imperfeito. Então, a primeira frase que está aqui o menino falando, ó, tem assim: ontem eu tomei suco no café da manhã, certo? Quando fala assim que o verbo aqui, vocês estão vendo aqui que está destacado de azul, que é tomei. Quando fala assim algo que a pessoa tomou ontem, é algo que volta a acontecer, né? Ou depois, ou agora, ou amanhã? Não. Claro que não. Então, está na página 67, Kevson, na explicação aqui. 67, viu? Então, vamos lá. Então, pessoal, quando eu falo assim, ó, que tomei, esse verbo aqui está no pretérito perfeito. Então, é uma ação que iniciou lá no passado e que acabou, certo? Então, por isso que é pretérito perfeito. Aí, já o pretérito imperfeito é algo que aconteceu no passado, mas que pode voltar a acontecer no presente ou no futuro. Então, aqui, ó, olha só o que a mulher fala aqui na frase, aqui nessa parte verde. Na infância, eu tomava suco no café da manhã. Percebe que até a escrita do verbo tá diferente, ó. No pretérito perfeito tá tomei. No pretérito imperfeito, tomava. Tá vendo, que mudou? Mudou a forma de escrever o verbo tomar, né? Então, por que é chamado pretérito imperfeito? Porque é uma ação que aconteceu lá no passado, mas que pode voltar a acontecer no tempo presente ou no tempo futuro. Então, certo? ajuda arrumar tudo. Né? Então, retomando aqui, eu vou voltar só o que eu acabei de falar, que eu não estava gravando. Então, quando fala Tarcísio trabalhava até tarde, trabalhava era uma ação que ele costumava fazer no passado, mas que pode voltar a acontecer. Então, trabalhava, que é do verbo trabalhar, está no tempo pretérito imperfeito, né? Ação ocorrida no passado, mas que pode voltar a acontecer. Então, vamos voltar. Só que antes de voltar, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Então, pessoal, aqui na página 66 do módulo 2 tem assim, ó, que é o que nós estudamos, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Você já estudou que o verbo pode se apresentar nos modos indicativo, subjuntivo ou imperativo. Vocês estudaram isso no começo do ano. O modo indicativo expressa a certeza da ação, modo subjuntivo expressa incerteza e modo imperativo expressa a ordem, né? De acordo com o que se pretende comunicar. Estudou também que os 3 tempos básicos do verbo são presente, passado e futuro. O que a gente está estudando hoje é do passado, né? Que é o pretérito. Agora você vai estudar o tempo passado do modo indicativo e ver que existe mais de uma forma de expressar um fato que já ocorreu. Então tem assim, número 1. Observe as cenas e contorne as formas verbais presentes em cada fala, né? Então tem aqui cena 1. Cena 1, a criança fala, ontem eu tomei suco no café da manhã. E na cena 2, a mulher fala assim, na infância eu tomava suco no café da manhã. Aí na letra A está perguntando assim, ó, essas formas verbais transmitem uma ideia de
Presente, passado ou futuro? Quando fala assim, ó, tomei e tomava, expressa o tempo. Passado. Pretérito. Isso, né? Pretérito passado. Mas vocês não vão fazer agora, não. Aí tem assim, depois. Apesar de indicar... Já vim desde ontem, já fiz esse dever. E eu não tinha passado, viu, Keio? Isso que eu te mandei a mensagem ontem, que eu não tinha passado esse aí para ninguém. Apesar de indicações que já ocorreram, as duas formas verbais tomei e tomava possuem diferença de sentido quanto ao tempo. Na letra B tá falando assim, pessoal, ó. Qual dos personagens fala de uma ação habitual, ou seja, que costumava praticar no passado? Que forma verbal foi utilizada? Né? Aí, que forma verbal foi utilizada? Foi que tipo de pretérito? Pretérito perfeito ou pretérito imperfeito aqui nessa cena 2, pessoal? Quando fala na infância, eu tomava suco no café da manhã. Repete aí, Guilherme. Imperfeito. Isso. Aí vamos aqui, ó. Depois tem assim, letra C. Qual dos personagens fala de uma ação momentânea, quer dizer que fez e acabou, né? Ocorrida em um passado recente. Hein? Kevson tá falando. Que forma verbal foi utilizada? Foi o pretérito perfeito ou imperfeito? Imperfeito. Oxente. Se é uma ação que acabou no passado. Perfeito. Isso. Aí, na página, pessoal, vamos aí agora, na página 67, essa explicação aqui eu já expliquei para vocês, né, antes. Aí a gente vai aqui para a próxima. Aí tem assim, ó, pessoal, ó, presta atenção aqui. Compare o verbo tomar conjugado no presente, depois no pretérito perfeito e em seguida no pretérito imperfeito do modo indicativo. Né? Então, o presente, que é essa primeira parte do quadro, é uma ação que ocorre no mesmo momento da fala, do agora, ou que costuma acontecer sempre, né? Tem assim, eu tomo, tu tomas, ele toma. Nós tomamos, vós tomais e eles tomam. Então, aqui está no tempo presente esse verbo tomar. No pretérito perfeito, que é uma ação que foi feita no passado e já se encerrou. Eu tomei, tu tomaste, ele tomou. Nós tomamos, vós tomastes, eles tomaram, né? Então, aqui é uma ação que fez no passado e encerrou. Pretérito imperfeito. Eu tomava, tu tomavas, ele tomava. Nós tomávamos, vós tomáveis e eles tomavam. Pretérito imperfeito é uma ação ocorrida no passado e que pode voltar a acontecer. As terminações do verbo aqui, pessoal, ó. Tomo, tomei, tomava. São iguais ou teve mudança aqui na terminação do verbo? Teve mudança! Isso, certo. Então, teve mudança justamente por causa do tempo, né? O presente que mudou para o pretérito perfeito e também teve mudança no pretérito imperfeito. Todas as formas aqui, pessoal, vai ter mudança, ó. Na segunda